Graça e paz, irmão. Vamos a mais um devocional. Dê o seu ok, compartilhe esse vídeo. Nós vamos refletir hoje sobre o crescimento do reino de Deus em nós. E a palavra está em Mateus capítulo 13, versículo 31, que diz assim: Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual na verdade é menor de todas as sementes, e crescida maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. É a primeira coisa que nós temos para refletir, irmãos, nessa passagem, é uma comparação que o nosso Senhor Jesus faz com o crescimento de uma planta. Em outra passagem, o nosso Senhor, ele nos fala também que o reino dos céus é como se fosse uma planta que se planta e não sabe como cresce, mas quando vê ela já está grande. De dia e de noite ela cresce. E a comparação que o Senhor nos faz é como uma planta. Se você for observar, por exemplo, um pé de manga que você plante em um terreno seu. E esse pé de manga, com outros pés de mangas juntos, assim, longe um pouco um do outro. E se você for analisar, a depender das condições que você coloque em cada um dessas árvores, no caso o pé frutífero, a gente pode observar que há um crescimento de um, muitas vezes, maior do que um crescimento do outro. Por exemplo, se você molha muito uma planta, se você bota condições do solo, você bota tipo uma proteção em cima, onde a água da planta colocou, mato ou papelão, essa água vai ficar, a planta ficará mais úmida mais tempo, e com muito mais água, essa umidade ela vai crescer e se desenvolver mais. O sol também, quando ele é muito forte e a planta recebe muita água, ela se desenvolve. Outras já estão em certas circunstâncias onde não crescem muito, porque não tem muita água ou porque não tem alguma proteção no solo que faça crescer. E tanto é que no Salmo 1 nós temos a palavra do Senhor que diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se assenta no caminho de pecadores, não se detém em caminho de pecadores, nem se assenta em roda de escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada num ribeiro de águas, cuja folhagem não seca e dá fruto na estação própria. Então, o nosso reino, o reino de Deus em nós, muitas vezes, amados, ele cresce em virtude das circunstâncias a qual nós estamos inseridos, das circunstâncias as quais estamos vivendo. E uma das circunstâncias que eu vou trazer agora é justamente a leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, você insistir em ler a Bíblia, você ler muito a Bíblia e meditar em cima da Bíblia, é um dos elementos que fortalece o desenvolvimento do crescimento do reino de Deus dentro de você. É tipo uma água que você molha. Então, nós que buscamos a Deus, temos que buscar circunstâncias que permitam o acelerar, digamos assim, do crescimento do reino de Deus em nossos corações. O exercício da oração. O exercício da oração é muito importante para regarmos o crescimento do reino de Deus em nós, para regarmos o Espírito Santo em nós, para poder nos opormos, não sucumbir, mas não ser influenciados pelas ideologias do mundo. Porque o mundo, ele a todo momento, ele combate o reino de Deus. Todos os estímulos
do mundo, seja através das instituições, seja através da cultura, seja através do entretenimento, ele tenta sempre diminuir o reino de Deus em nós. Ele milita contra o reino de Deus. Então, a busca e a leitura da palavra e da oração é um fortalecimento que nós buscamos criar circunstâncias para que o reino de Deus cresça em nós, para que nós cada vez mais estejamos fortalecidos no Senhor. E dizer também que com o nosso nascimento, o novo nascimento em Cristo, nós passamos a ter duas naturezas. Nós temos a natureza celestial, que foi implantada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus, mas ainda resta em nós, militando contra a nossa natureza celestial, a nossa antiga natureza, ou velho homem. Então nós temos, como diz a Epístola de Gálatas, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, além de nós lutarmos contra os estímulos exteriores, nós precisamos criar circunstâncias dentro de nós para que a nossa natureza celestial ela cresça em detrimento da nossa natureza carnal. Estímulos, oração, súplicas a Deus, muitas vezes até o jejum também, se for necessário, para que que o reino de Deus cresça em nós, para que nós manifestemos o fruto do Espírito, longanimidade, bondade, domínio próprio, paciência, mansidão. Então, é uma peleja, irmãos, que nós temos. E quanto mais nós criarmos circunstâncias para que a nossa natureza celestial ela cresça e se sobrepõe à natureza carnal, mais o reino de Deus avançará dentro de nós. E por fim dizer do velho ditado, né, que as pessoas, os irmãos, os pastores sempre pregam no púlpito e diz assim: se você pegar dois cachorros fortes, valentes, aqueles cachorros cães de guarda, e botar para brigar um com o outro, qual vencerá? Aí alguém disse, né, isso é um ditado, aquele a quem você mais alimenta, porque o outro que você alimenta pouco, esse ficará fraco. Então, o que você mais alimenta vai se sobrepor, vai vencer o que está frágil e sem alimentar. Que possamos então refletir nessa palavra e possamos deixar nossa natureza carnal, nosso velho homem, com fome dos estímulos carnais e fortalecer em Cristo, no Evangelho e na oração, na natureza espiritual, para que ela vença e o reino de Deus avance. Que o Espírito Santo aplique essa palavra no seu coração, em nome de Jesus.